Sabe aqueles dias que você acorda mal-humorado? Ou que algo dá errado na sua rotina e você acaba discutindo ou às vezes até ofendendo as pessoas que você mais ama? Então hoje foi um desses dias para mim e eu quis parar para fazer uma reflexão sobre esse momento, como que eu lido com eles, as coisas positivas e negativas em relação ao meu comportamento nessa situação. E compartilhando com você, quem sabe você faz sua autoanálise, sua autocrítica e saiba aproveitar o que dá para aproveitar e o que você precisa aprimorar para que você lide melhor com essas situações quando elas acontecerem na sua vida. Bom, vamos lá. Uma das formas que eu faço para lidar melhor com uma situação como essa, quando algo dá errado na minha rotina, eu sempre penso no lado positivo daquele momento. Eu vou explicar melhor. Se você tem um carro e você bate, uma das formas que faz com que eu lide melhor com essa situação é imaginar que eu só posso bater um carro porque eu possuo um. Então eu tenho que agradecer por eu ter um carro. E o acidente faz parte quando você está utilizando ele. Segunda coisa, também vale quando você tomou uma advertência no trabalho. Você só vai receber a advertência porque você está empregado. Então a gente tem muito mais motivo para comemorar do que para se entristecer. E outras situações, quando você perde o objeto, você só perdeu porque você possuía ele e você tem que agradecer todos os momentos que você teve esse objeto com você. E a última situação é quando a gente perde um ente querido ou perde um pet, a gente perde um animal de estimação. Procuro focar nos tempos bons que eu compartilhei com aquelas pessoas ou com aquele animal de estimação. E lógico que eu sinto a perda, mas eu procuro focar sempre nas lembranças boas que ficam daqueles momentos, né? Daquela pessoa ou daqueles animais. Sempre eu procuro trabalhar dessa forma. Diferente de quando você acorda mal-humorado. Todo mundo tem um dia que acorda mal-humorado, acorda com o pé errado, né, como a gente diz, e não tem nada a ver com, a, com as coisas erradas que dão no dia a dia. Você simplesmente acorda mal-humorado. Nesses momentos eu gosto de ficar sozinho. E muita gente se preocupa quando não deveria se preocupar. Essa eu acho que é uma das maiores qualidades que eu tenho. Não sei se você interpreta da mesma forma, mas eu só vou compartilhar porque eu considero dessa forma, é uma opinião. Eu sempre gosto de ficar sozinho quando eu estou ou muito feliz ou muito triste. Eu gosto de ficar só um momento só, não é o dia todo, mas um momento eu gosto de ficar sozinho. Porque eu sempre trabalhei na minha cabeça de que a sua melhor companhia tem que ser a sua própria. Se você não é feliz consigo mesmo, se você não se sente bem estando em sua própria companhia, então alguma coisa de errado tem. Existem pessoas que dependem de outra pessoa para se sentir feliz ou necessita é, indispensavelmente da presença de uma outra pessoa, né, porque senão se sente muito sozinha. E eu acho que isso é uma questão que tem que ser trabalhada. Quando você se satisfaz sozinho com a sua companhia, com certeza outras pessoas vão querer estar na sua presença, porque só a sua presença já basta. Então, se você se suporta, com certeza vai ter outras pessoas que vão querer estar junto de você. Apesar de que eu não acredito que a gente está sozinho, a gente sempre tem na companhia de Deus. Se você for ateu, se você não acredita nisso, eu te respeito. Mas existem duas formas que eu consigo lidar melhor nessas situações de mau humor. Eu aproveito da minha própria companhia e eu sempre tenho Deus comigo para me aconselhar, então eu consigo curtir esses momentos. A única coisa que eu digo é, se você ainda não aprendeu a se curtir, se você ainda não aprendeu a se sentir bem na sua própria companhia, a curtir os momentos de tranquilidade, procure desenvolver isso, porque é nesses momentos que você consegue fazer uma autoanálise tranquila dos seus pontos positivos, dos seus pontos negativos, e você consegue aperfeiçoar eles. Veja, a gente tem dois ouvidos e uma boca, não é isso? E a gente só consegue paz, todo mundo quer paz, mas a gente só consegue paz no silêncio. E o silêncio se conquista quando você está sozinho. Se você estiver na presença de outra pessoa, vai haver ruído. Então, para você ter paz, para você ter tranquilidade, para você ter um momento de recuperação, de energia e de sabedoria, procure saber curtir o momento sozinho. Tá?
Então, aqui eu já falei uma estratégia de como a gente lida com as dificuldades das intempéries, né, das coisas que não acontecem como a gente gostaria que acontecesse. E segundo, como a gente lida com o nosso mau humor, né, que seria a gente saber se curtir sozinho. E terceiro, que esse é o meu defeito, agora vem um defeito, é a gente aprender a não falar quando a gente está em estados de emoções exageradas. Estou falando não só no estado de euforia, como no estado de extrema tristeza ou de raiva, né, ou de angústia de alguma coisa. Porque nesses momentos a gente acaba falando coisas que a gente se arrepende. Então veja, quando você está muito feliz, existe o risco de você prometer coisas que na euforia, né? E quando você está muito triste, tem grande chance de você falar coisas que você vai se arrepender ofendendo as pessoas. Eu, infelizmente, tenho esse problema. Apesar de eu saber da frase, já conhecer a frase de que a gente tem dois ouvidos e uma boca, que a gente tem que aprender a mais escutar do que a falar, eu ainda não consigo colocar isso em prática. Mas Deus é muito sábio, né? Que a gente consegue espontaneamente parar de falar, mas a gente não consegue espontaneamente parar de escutar. Então, Deus é tão perfeito que nós temos a autonomia de falar somente quando a gente quer, tá? E não temos a autonomia de parar de escutar. Então, se você estiver no ambiente, por mais que você não queira, você vai acabar escutando o que você não quer. Mas você tem a capacidade de falar somente o que você quer. Isso eu tenho que aprender na minha vida. E para finalizar, se você é vítima de críticas nesse momento, como às vezes acontece comigo, as pessoas te criticam, eu acabo sempre pensando da seguinte forma, e já falei isso em vídeos anteriores. Se você recebe crítica, é porque você dá frutos, tá? Porque somente uma árvore que dá fruto, ela recebe pedrada, ela recebe paulada. As pessoas cutucam para pegar os frutos. Então, somente uma pessoa que está em movimento, ela pode errar. Tá bom? Então, quando você acerta algumas coisas, os críticos vão falar que foi sorte. Quando você erra em alguma coisa, os críticos vão te dar conselhos, né, falando que você errou aqui, nisso ou naquilo. Veja bem, filtre as críticas, procure ver o que de fato realmente vale a pena você receber de crítica para que você aprimore e melhore. Se for uma crítica que não vai te acrescentar absolutamente nada, simplesmente revele. Bom, porque esses críticos geralmente são as pessoas que reclamam que estão recebendo picada no bumbum, sentado no formigueiro, mas não são capazes de levantar para sair do formigueiro. Tá? Elas simplesmente não se movimentam. Só realmente erra na vida quem está em movimento. Tá? Então, se você está em movimento e você está errando, continue, que os acertos e os erros fazem parte da vida. Não confie em quem está sentado no formigueiro e reclama que está tomando picada e não é capaz de se movimentar. Você está se movimentando. E segundo, existem pessoas que reclamam da vida, que estão passando por dificuldades, estão no meio do deserto e ficam sentados chorando. Tá? Como está em várias passagens da Bíblia, o que Deus aconselha aos seus seguidores é levanta e anda. Isso. Então, se você está passando por um momento de dificuldade, momento de tempestade, momento de trevas, momento que você está no deserto, procure continuar levantando e andando, que você nunca vai ver só um rastro de pegada. Você vai ver que existem sempre registro de duas pegadas no deserto. Deus não vai te carregar no colo, Deus não vai fazer as coisas por você. Mas se você levantar e continuar andando e pedir ajuda, Deus vai segurar na sua mão e vai continuar acompanhando ao seu lado. Por isso que existem dois rastros de pegada. Finalizando, nos momentos de dificuldade, então, procurem saber lidar com a situação adversa que aconteceu naquele dia. Procure valorizar o tempo que você teve, aquele objeto, aquela coisa ou aquela pessoa na sua presença. Segundo, na sua vida. Segundo, procure se isolar, curtir a sua companhia e fazer as suas reflexões do que você acertou e do que você errou e aprimore para que aquilo minimize ou deixe de acontecer. Terceiro, procure absorver as críticas de forma, filtre as críticas de forma que você possa aproveitar as críticas que vão te ajudar em alguma coisa e a descartar aquelas críticas que não vão te acrescentar em nada.
ok? E quarto, você só está sendo vítima de críticas ou vítimas de erros porque você está em movimento. Então você está provavelmente fazendo a coisa certa. Não desanime, não pare, continue, ok? Se esse vídeo te ajudou em alguma forma, se te acrescentou alguma coisa, por favor dê um like, compartilhe, faça um comentário e se inscreva no canal, tá? A ideia do canal, como eu sempre falo, é te trazer alguma mensagem positiva, te trazer algum conteúdo agregador, que te traga alguma informação que possa acrescentar algo a mais na sua vida, que você possa aproveitar. Tá? Se eu cumprir isso, graças a Deus, eu estou atingindo os meus objetivos. Se Deus quiser, a gente se vê nos próximos vídeos. Beijo, abraço para você, se cuide, tchau.